Será que você pode dizer que a sua alma anseia pelo Senhor? Será que tudo que você deseja é a presença de Deus? Se você se identifica com essa fala, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto, porque quantos de nós muitas vezes buscamos ao Senhor pedindo bênçãos, pedindo milagres, coisas materiais, e isso não é errado. Inclusive, na palavra do Senhor, a gente tem diversos exemplos, né, de pessoas que alcançaram grandes bênçãos, materiais até. Ultimamente, que muitas vezes alguns meios religiosos, alguns lugares, acaba menosprezando, né, a gente ter uma ambição material. Aliás, há um tempo atrás, né, isso acontecia. Ultimamente, a gente tem até ido para uma linha aí do evangelho da prosperidade, aí muitos coaches, muitas pessoas aí falando de prosperidade. A verdade é que a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Mas como pessoas que buscam o Senhor, o que a nossa alma, o nosso coração mais deseja? Eu quero tirar um tempinho para a gente refletir sobre esse tema, né? É muito importante a gente pensar, ver o que o nosso coração prioriza. Por mais necessidades que nós tenhamos, e Deus conhece todas as nossas necessidades materiais, inclusive, né? Emocionais, muitas vezes a gente anseia por um casamento pleno, né? Ou por um relacionamento, quem não é casado, quem não namora, deseja isso e é digno esse desejo também, né? Mas o nosso coração anseia pela presença do Senhor? Fica essa pergunta para nós. O nosso coração deseja ardentemente mais do que tudo, mais do que qualquer coisa nessa vida, o nosso coração deseja pela presença do Senhor. Se a gente parar para pensar o peso que é, né, a presença do Senhor na nossa vida. Se a gente fala assim da boca para fora, a gente não tem a dimensão do que isso significa, a presença de Deus na nossa vida. Imagina a gente ter uma intimidade com o Senhor a ponto de saber, sentir no nosso interior, ter uma comunhão com Deus, a ponto de saber cada detalhe da nossa vida, o caminho a trilhar. Às vezes a gente tem uma fé que a gente não pergunta para Deus coisas simples, né? Eu já escutei pessoas testemunhando, mulheres falando assim, que quando elas vão se vestir, elas perguntam para o Espírito Santo: será que essa roupa é apropriada? E às vezes a gente acaba esquecendo de ter esse hábito. Esses tempos eu fiz isso, né? Eu não sabia muito bem que roupa que eu colocava ali num lugar que eu ia. E eu pedi: Senhor, me ajuda. Qual é a roupa apropriada para esse ambiente? Qual é a roupa decente? Às vezes, quando a gente vai fazer uma compra, às vezes até de uma roupa, ter esse costume de perguntar para o Senhor todos os detalhes da nossa vida, seja uma coisa que a gente vai comprar, uma roupa que a gente vai vestir, o alimento que a gente vai comer, né? A forma que a gente vai falar. Eu acredito que Deus tenha esse anseio, né? Que Deus deseja que a gente tenha esse nível de intimidade com Ele. A gente perguntar todos os detalhes, por mais insignificantes que eles pareçam para as outras pessoas, mas para Deus é muito importante que a gente dependa dele nos mínimos detalhes. Às vezes um lugar que a gente fica na dúvida se a gente vai ou se a gente não vai, a gente perguntar: Senhor, será que eu devo ir nesse lugar? Será que esse lugar te agradaria que eu fosse? Eu te honraria nesse lugar? Eu te glorificaria indo nesse lugar? Cada detalhe da nossa vida. Às vezes a gente tem a tendência de pensar no macro, né? Pensar nas coisas grandes, nas grandes decisões. Mas são nas pequenas coisas que às vezes a gente tropeça. E por incrível que pareça, as pequenas coisas às vezes a gente não dá bola na nossa relação com Deus. E isso que eu penso que é a presença do Senhor na nossa vida, nos mínimos detalhes, numa dependência assim nas mínimas coisas, nas coisas mais singelas, nas decisões mais bobas que pareçam, né? Às vezes
uma profissão, né? Um curso que a gente deseja fazer, enfim, né? Um relacionamento, que isso não é nem nada tão simples e bobo, né? É algo grande. A profissão e o relacionamento, uma amizade, enfim. E eu quero ler para nós um trecho que está no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 9. Quando eu estava pensando sobre a presença do Senhor, eu pensei no Salmo, aquela parte da Bíblia que fala assim, que a minha alma tem sede de ti, né? Como terra seca tem sede de ti. Eu pensei nesse trecho da Bíblia, porque o Salmo está repleto de manifestação, de expressão disso, de anseio pela presença do Senhor. Mas olha que interessante, o livro de Isaías contém também um versículo muito semelhante com o que às vezes descreve o livro, os Salmos. Diz assim no versículo 9: A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Olha que maravilhoso, que coisa linda essa expressão humana de uma pessoa que tem sede da presença do Senhor, né? A minha alma suspira por ti. Durante a noite, logo cedo, meu espírito por ti anseia. Então, aqui não é nem tanto uma reflexão racional. Aliás, é racional, tudo é racional, mas é algo para tocar nas nossas emoções, no nosso íntimo, para a gente refletir racionalmente, mas que toque as nossas emoções, pensando nesse desejo que Deus tem de se relacionar com cada um de nós, né? Que a presença dele invada todos os âmbitos da nossa vida, todas as esferas da nossa vida, desde a mais simples, a mais singela, e que o nosso coração possa arder de vontade, né, da presença do Senhor. Muito mais do que coisas, muito mais do que bens, muito mais do que alcançar conquistas, né? Porque a gente está sempre desejando coisas, né? A gente está, que bom, a gente está sempre desejando ter uma casa melhor, né? Sempre comprar alguma coisa diferente. O ser humano é assim. Se a gente tá bem emocionalmente, né? A gente tá sempre com essa ambição aí boa. Não é ruim essa ambição. Mas será que a gente está com uma ambição da presença do Senhor na nossa vida? Que é algo que supre tudo, né? Supre todas as nossas necessidades. Supre tudo o que nos faz falta às vezes. Quem sabe você é uma pessoa que não tem um relacionamento, que está sozinha há muito tempo. Mas se você parar esse momento que você está nessa fase da sua vida, né? Nessa estação da sua vida aí, sem se relacionar com ninguém, e você aproveitar para pedir, para clamar para o Senhor a presença dele na sua vida. Daqui a pouco você está num momento aí de dúvida, de dúvida profissional, né? Ou talvez de ouvir vários nãos na sua vida profissional. Quem sabe esse momento? Às vezes Deus usa momentos difíceis na nossa vida justamente para a gente buscar o que realmente importa, que é a presença dele na nossa vida. Então que a gente possa pegar todos esses momentos aí que daqui a pouco a gente está necessitando de algo, nosso coração está carente de alguma coisa, mas a gente não se deu conta que se a gente tiver a presença do Senhor na nossa vida, isso basta, isso é suficiente. Que a gente possa caminhar nisso, né? Refletir sobre isso, ansiar o nosso coração palpitar por esse desejo que é a presença de Deus na nossa vida. E se você tem interesse de ler mais sobre esse cântico de louvor aqui no livro de Isaías, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Releia na sua Bíblia, tem tantos trechos interessantes aqui, né? Nós lemos o versículo 9, mas aqui tem muita coisa sublinhada na minha Bíblia, muito forte, muito impactante para a gente refletir. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like, compartilha com mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.